Você saberia dizer o que é um mandamento e o que é um princípio? Alguém já pensou sobre isso? A questão é que o mandamento é algo que já está expresso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. É um princípio ou um mandamento? Não, ele está te mandando, ok? Vigiai e orai em todo o tempo. Se é mandamento ou é um princípio? É um mandamento. Está ligado, sim, a um princípio, a oração é um princípio bíblico, mas é um mandamento expresso. Faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Isso é princípio ou é um mandamento? Mandamento. Esse é fácil porque está entre os 10 mandamentos. Ok? Mas os princípios, como nós extraímos os princípios da palavra? E talvez aí esteja o ponto que muitos não compreendem. Eu quero falar hoje sobre um princípio que eu não falei semana passada, mas eu ia falar, mas não deu tempo, que é o princípio do trabalho. É bíblico trabalhar? Sim. Dentro desse princípio nós vamos encontrar mandamentos? Sim. Mas por trás desses mandamentos nós vamos enxergar um grande princípio. Então, quer ver uma coisa? Olha só, uma pergunta. Eu devo trabalhar ou devo ficar aguardando até surgir aquela oportunidade da minha vida, aquela que eu vou ganhar bastante e vou fazer pouco esforço? Aquela que eu vou começar por onde os outros já estão terminando? Ou eu devo trabalhar e procurar prosperar naquilo que está ao meu alcance, entendendo a oportunidade na minha vida? O que eu devo fazer? A Bíblia responde. Quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Aqui, Paulo falando à igreja de Tessalônica, diz o seguinte: porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, quem não quer trabalhar, também não coma. Ele está dando um mandamento, mas aqui, por trás disso, tem um princípio envolvido, que é o princípio do trabalho. A Bíblia também diz, eu não vou ler todos os textos, tá? Vou ler alguns, mas ela diz assim: aquele que trabalha, pouco a pouco terá aumento. Então, amados, eu vou dizer uma coisa para ti: o teu trabalho está insuficiente na tua vida? Você está trabalhando, mas você entende que você não está prosperando, ou está ganhando menos que precisa? Trabalhe mais. Agora, nunca não trabalhar foi uma opção para Deus. Amém? Nunca não trabalhar foi uma opção, pelo contrário. Com o suor do teu rosto comerás o pão. E aqui está o princípio envolvido. Amém? Então, trabalhar é um princípio bíblico. Então, todos nós devemos trabalhar e crescer. O trabalho é meio básico provido por Deus. Olha só, Deus te provê trabalho. Deus te provê trabalho para satisfazer as tuas necessidades, meu irmão. Muitos utilizam a desculpa de que o salário é muito baixo e decidem viver às custas dos outros. Gente, você acredita que tem gente com 25, 30 anos vivendo do pai e da mãe? Você acredita nisso? Aqui não existe isso, né? Porque aqui a gente ensina que o marmanjo tem que trabalhar. Mas tem gente que vive às custas de pai e mãe. Com 25, 30 anos. Pastor, não tenho tempo, né? Bom, então, essa é uma parte, o trabalho, uma parte necessária da vida. E aqueles que evitam acabam sendo um problema para os que odeiam. Foi justamente isso que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Alguns não estavam trabalhando e estavam se tornando peso para aqueles que trabalham.
Então, querido, trabalhar é princípio, não tem desculpa. Ah, pastor, mas eu fico muito cansado. Tudo bem? Teu descanso é o Senhor, depois do trabalho. Né? Então, trabalhe. Se você trabalhar, essa é a provisão de oportunidade para a tua vida, para Deus te prosperar. Né? Deus quer que nós prosperemos. Ele quer. Mas você tem que querer também, viu? E o melhor caminho é trabalhando. Tem gente que quer dar o pulo do gato. Não existe isso com Deus, amado. Não tem pulo do gato, né? A Bíblia diz que aquele que quer enriquecer-se, esse cai em cilada. Mas nós podemos enriquecer pela bênção em nossas vidas. Só que essa riqueza, você tem que mudar um pouco a mente disso. Nós vamos chegar lá, tá? Você vai ter que mudar um pouco a mente sobre isso. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Querido, Deus vai te prover para você comer o seu próprio pão. Não é bíblico você viver a custas de outros. Não é bíblico. Então, quando você está diante de uma oportunidade, pensando assim, eu vou orar para ver se Deus quer que eu trabalhe, não precisa nem orar, querido. Já está na Bíblia. O princípio já está na Bíblia. Ah, pastor, mas não sei o que. Trabalha. Queridos, quando eu iniciei o ministério, eu trabalhava gravando, né? Já era pastor. Eu trabalhava prestando serviço, eu trabalhava vendendo. Eu fazia o que dava, porque a igreja não tinha condição de nos manter. Então, eu fui fazendo coisas por fora. Eu era pastor, do mesmo jeito que sou hoje. E fui fazendo coisas por fora para poder me manter pastor. Ah, pastor, mas Deus não te sustentou. Não, Deus estava me provando naquele tempo. Amém? Deus estava me provando para ver se eu queria mesmo. E eu quis, nós quisemos. E a pastora, até 3, 4 anos atrás, ela ainda trabalhava numa escola. Hoje nós vivemos integralmente para o ministério. Por quê? Porque é uma colheita de muito trabalho que foi investido. Amém? Então eu quero dizer a vocês que o trabalho faz parte do teu caráter em Deus. Eu já disse isso antes, vou repetir. A Bíblia fala, com o suor do teu rosto comerás o pão. E alguns pensam assim, trabalhar é maldição. Não, trabalhar não é maldição, querido. Trabalhar é bênção. Quanta gente está em cima de uma cama que queria poder trabalhar e não pode. Trabalhar é bênção de Deus. Se você tem fôlego, se você tem disposição física, tem condições de trabalho, isso é uma bênção na tua vida. Se trabalho fosse maldição, Deus não teria trabalhado. Deus trabalhou 6 dias e no 7º Ele descansou, muito antes de Eva cair no conto furado da serpente. Muito antes. Então, maldição não é trabalhar. A maldição é que muitas vezes, ou depois desse episódio, o diabo transformou trabalhadores em empregados. Aqueles que só querem trabalhar se tiver uma boa recompensa. Essa é a diferença. Vocês entenderam? Vamos lá. Agora, alguém pergunta assim: pastor, quero mudar de emprego. Você está trabalhando? Ok. Eu quero mudar de emprego. Ou talvez mudar de negócio. Hebreus 13:5. Olha aqui, lê comigo aqui. Hebreus capítulo 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Diga avareza. Tua vida é sem avareza? Responde para ti mesmo. A tua vida é sem avareza? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos, e aí ele explica: contentai-vos com as coisas que tende. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso não significa
que nós não possamos desejar ter mais. Mas o problema da avareza é a pessoa que nunca está suficiente com o que tem. E aí a motivação dela de mudar de trabalho, de mudar de negócio, de mudar de empresa, nada mais é do que avareza. Estou insatisfeito, estou muito insatisfeito, então eu quero mudar. Deus está falando o seguinte: Ele pode te dar qualquer coisa, meu irmão, mas você precisa aprender a se contentar com aquilo que Deus já te deu. Se você não tiver contentamento com aquilo que Deus te deu, muito provavelmente você vai tomar passos descuidados e vai entrar em situações de emergência, em situações que vão te levar para um caminho de desespero. É o maldito passo maior que a perna. Por quê? Porque na verdade o coração está cheio de avareza e você precisa entrar naquele outro negócio, você precisa sair do seu emprego para pegar um emprego melhor, não porque você tem consciência da bênção, mas porque você tem consciência do seu descontentamento com aquilo que Deus já te deu. Pergunta: se na tua vida, de hoje até o final dos teus dias, presta atenção, se de hoje até o final dos teus dias, você viver exatamente como você vive hoje, você vai continuar glorificando a Deus e se contentando com Ele? Amém? Esse é o coração que Deus precisa. Deus não tem problema financeiro, querido. Ele tem problema com o coração dos filhos. O problema de Deus não é financeiro, é o coração. Por isso Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Enquanto o coração do homem estiver no engano, ele tem dificuldade em soltar as riquezas. Amém? Quer ver algo que muitos pensam? E isso é um pensamento completamente humanista. Gente, bota, como diz, né? Bota amor nas minhas palavras. Esse é um pensamento completamente humanista. Eu vou te perguntar: dinheiro, é verdade que quanto mais é melhor? Isso é uma verdade na tua vida? Isso é uma verdade na tua vida? Quanto mais melhor. Se você tiver esse pensamento, provavelmente você vai passar a tua vida inteira servindo a Mamon. E a Bíblia fala que tu não vai poder servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Você agrada o outro e desagrada o primeiro. Você não poderá servir a Deus e as riquezas. Então não é quanto mais dinheiro melhor. É nos sujeitar à provisão dEle. Eu sei que todo mundo gosta de prosperar. Sei que todo mundo gosta de ter recurso. Mas essa verdade, ela não pode ser uma crença na tua vida. Quanto mais melhor. Tem gente que ganha mais e se perde por causa disso. Tem gente que ganha, eu já vi muitas histórias assim. O cara prosperou, foi lá, comprou um carro, não sei o que, foi testar o carro e morreu. Não soube lidar com a abundância. Por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, quanto mais melhor será, ou a medida de capacidade, a proporção que Deus decidiu dar na minha vida, não, é suficiente ou não é? Posso querer ter mais? Sem problemas. Mas se o dinheiro é a raiz de todos os males, talvez quanto mais, pior. Você sabia disso? Calma, essa palavra vai ter um final feliz, tá? Para aqueles que estão frustrados, já estão querendo ir embora, calma, fica aí. A gente dá essa volta, porque eu preciso libertar tua mente. E a verdade liberta. Mas ela vai ter um final feliz, tá bom? Você quer trocar de carro, ter uma casa melhor, vai ter um final feliz. Fica tranquilo. Mas primeiro, eu preciso libertar tua mente.
estou te trazendo aqui princípios bíblicos. Nós estamos trabalhando em cima da palavra, né? Então, o dinheiro, quanto mais é melhor, somente se tiver um propósito de Deus na tua vida para isso. Um propósito definido. Tem pessoas que são muito abençoadas porque elas entenderam o propósito. E aí Deus abriu as comportas do céu sobre a vida daquela pessoa. Amém? O verdadeiro contentamento com aquilo que Deus nos proporciona, nos encoraja a sermos fiéis em nossas responsabilidades. E essa responsabilidade que nós temos com o propósito que Deus nos deu e com o reino, e esse propósito ele está atrelado ao reino, é recompensada por Deus. Amém? Então, se você trabalha e se você se mantém fiel, Deus vai construindo na tua vida um propósito. E quando você entende esse propósito, você conhece essa vontade de Deus, e Deus testa a tua fidelidade, você é fiel, Ele começa a abrir as comportas dos céus sobre a tua vida. Mateus 25, 21 diz o seguinte: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então aquele servo que havia recebido uma quantia do Senhor, foi fiel. E quando o Senhor veio para a prestação de contas, Ele disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito. O problema é esse. Você é fiel no pouco? Você é fiel aos princípios do Senhor? O teu coração está contente e grato pelo pouco que Deus já te deu? Sobre o muito Deus vai te colocar. Amém, queridos? Glória a Deus. Outro texto, 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, diga, dispenseiros, você é um depósito ambulante das bênçãos. Deus semeou tudo na tua vida. Você é um dispenseiro, você vai dispensar a bênção, você vai liberar a bênção. É que cada um deles seja encontrado fiel. Então, se nós não formos encontrados fiéis, na condição de dispenseiros de Deus nessa terra, será que Deus vai abençoar mais? Ou Ele vai dizer assim, esse filho ainda está em obras. Está tudo disponibilizado para ele, mas ele ainda está em obras, porque o coração dele ainda não está alinhado com o propósito. Você entende, meu irmão? Efésios 5:15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós temos que ter essa obsessão, compreender a vontade do Senhor, não andar como nécios, como loucos, mas procurar ter essa sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então eu preciso inclusive organizar o meu tempo, porque os dias são maus e eu preciso aproveitar esse tempo bem, com fidelidade, para conhecer a vontade do Senhor. Nós não podemos desperdiçar nem o tempo que o Senhor nos dá. Amém? Tem gente que quando vai para a praia tira férias de Deus, né? Não existe férias de Deus, tá? Não existe férias de Deus. Você pode, sim, ao sair de férias, não estar no culto, porque aí você assiste o culto online, mas na sua vida devocional não existe férias de Deus. Quem faz isso enfraquece espiritualmente. Amém? Então aqui, exemplificando a questão de princípio bíblico, eu trouxe mais um princípio chamado princípio do trabalho. Ok? Tá claro? Esse era o final da mensagem da semana passada, que eu não consegui terminar. Agora eu quero falar de alguns princípios gerais para vocês, tá? Esses princípios gerais, eles são essenciais
no entendimento da vontade de Deus. Eu vou dar alguns exemplos desses princípios gerais, porque eles vão mostrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Eles passam por declarações fatuais, ou seja, fatos que aconteceram na Bíblia, faz com que a gente possa extrair princípios. Hoje eu recebi no Instagram, uma pastora de outro ministério fez umas perguntas sobre a questão de... Ela pediu auxílio teológico para umas questões de esse momento, né, de que Israel está vivendo. E aí tinha algumas questões que não veio o caso aqui eu trazer agora, senão seria muito complexo para explicar. E aí eu falei para ela assim: olha, nós estamos vivendo um tempo de restauração de princípios. Em Atos 15, houve o concílio de Jerusalém, e ali Tiago deu uma palavra que aquele tempo, aquele momento da união, do ingresso dos gentios, em que eles não deveriam ser judaizados, mas era uma igreja gentílica que estava nascendo, aquilo ali teria a ver com a profecia de Amós, que diz sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. Na restauração do tabernáculo caído de Davi, nós vemos que uma visão está sendo restaurada, porque a igreja, mesmo a igreja evangélica, por muito tempo, ela teve uma visão de Roma, ela teve uma influência romana, e por isso princípios que estavam contidos nessa visão se tornaram herança para nós. Mas num tempo de restauração, nós estamos agora cada vez mais restaurando uma visão de Jerusalém. E para isso nós vamos encontrar, a partir de uma restauração de uma visão, princípios, fatos, onde encontraremos o modus operandi de Deus na terra. Isso são princípios que estão sendo resgatados, independente do que seja. É claro que cada assunto específico requer uma análise profunda, para que não sejamos equivocados e também nós não deixemos de compreender aquilo que o Senhor quer restaurar para esse tempo. Amém? Então eu trago isso para vocês com carinho, porque nós estamos num tempo de restauração, de uma visão de retorno a Jerusalém, onde é a raiz, onde são as nossas origens. Amém? E está acontecendo algumas coisas, gente. Vocês, 2023, anota no teu calendário aí. Eu sempre digo, tem gente que fala assim, Israel é o relógio de Deus. Eu não acho isso, porque o relógio de Deus, Israel, parou na 69ª semana com o derramamento. Lembra as 70 semanas de Daniel? Na 69ª foi quando Jesus morreu. E ali ele ressuscitou, ali o relógio Israel parou. E nós temos agora aquilo que a Bíblia chama de tempo dos gentios, ou a era da igreja. E eu creio que a última semana vai se dar durante, não sabemos exatamente quando, mas o processo do arrebatamento da igreja. Ainda há uma semana. Então, nós estamos no tempo dos gentios. E esse é o relógio que nós perseguimos. O relógio daquilo que Deus está fazendo hoje. Amém, queridos? E no tempo dos gentios, nós vemos que Deus vai preparar algo. Anota aí na tua agenda, 2023. Deus vai fazer algo poderoso esse ano. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas para vocês... Só pincelando, o pastor me mostrou um vídeo essa semana sobre uma notícia que saiu, onde o rabinato de Israel, o maior deles, o rabino-chefe de todos os rabinos de Jerusalém, está propondo uma revisão, presta atenção, está propondo uma revisão do julgamento de Cristo.
E a alegação dele é que, a partir de um outro rabino, Ariel, não me lembro o sobrenome dele, ele fez uma pesquisa, um judeu que não é messiânico, ele fez uma pesquisa por quantos anos? 33 anos de pesquisa profunda, confrontando a Torá, confrontando as profecias com a vida de Cristo. E ele diz assim: não tem como Jesus não ser o Messias. Ele levou isso para o principal rabino. Isso é uma notícia na imprensa internacional. E esse principal rabino olhou aquela pesquisa e disse assim: nós precisamos fazer um concerto religioso histórico. Não tem data marcada, mas é esse ano. Haverá um novo concílio. Na época eles falavam sinédrio, onde se reuniam os sacerdotes e o sumo sacerdote, que na época de Jesus era Anás, sogro de Caifás, que depois foi sumo sacerdote no lugar de Anás. E segundo os dados históricos, a conclusão da pesquisa que esse rabino Ariel chegou é que Anás e Caifás eram corruptos. E eles crucificaram Jesus, na visão dos judeus, porque sabiam que Jesus fazia milagres, mas eles eram corruptos e eles tinham medo de perder o poder. Então, eles estão propondo fazer um concílio, um sinédrio, com os rabinos, para que, nesse tempo, eles possam fazer um julgamento justo de Jesus, porque o julgamento dele naquela época foi injusto. E a partir disso, se eles chegarem à conclusão que realmente ele era o Messias, haver uma reparação histórica e religiosa. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso em Mateus 24? Até que os judeus possam dizer: bendito aquele que vem, eles vão secar. E eles pegaram toda a história e viram, a profecia se cumpriu. Então chegou a hora de nós dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso é uma restauração de princípios. Deus está restaurando princípios e nós estamos voltando a nossa Deus está curando a nossa visão romana para voltar por uma visão de Sião, porque de lá veio o princípio, de lá veio a lei. Aleluia. Vou dar um primeiro exemplo agora de princípios gerais. Deus, eu falei que essa palavra ia terminar com o final feliz, amém? Deus é a fonte de toda riqueza. Talvez você ache que a fonte da tua riqueza é o teu contra-cheque. Outros podem achar que a fonte da tua riqueza é a tua empresa. Meu Deus, quantas empresas deu um sopro agora e quebraram? Bancos americanos, com quantias financeiras inimagináveis, estão quebrando. Se tua vida está apoiada na tua empresa ou no teu emprego, você está correndo risco sério. Se a tua garantia de manutenção da tua vida está apoiada no teu negócio ou na tua clientela, você está correndo um risco sério. Talvez você não tenha entendido isso ainda. Basta um sopro dessa terra e paredes caem. Agora, aonde está apoiado o nosso coração, se nós estamos vivendo um propósito e entendemos a missão até dos recursos e a provisão em nossa vida? Nós estamos firmados no Senhor, porque Ele é a fonte de toda a riqueza. Gente, eu digo uma coisa aqui nesse ministério há muito tempo: se eu perder uma noite de sono por causa de recursos financeiros da igreja, a igreja se tornou minha. Se tem uma coisa que eu não me preocupo é com dinheiro. Não me preocupo, porque eu sei que se o ministério é dele, ele provê. Só teria que me preocupar se fosse meu.
Essa semana, deixa eu contar para vocês em primeira mão. Depois nós vamos falar, quando chegar nós vamos fazer as honras, enfim. Mas me ligou um irmão dizendo assim: irmão, pastor, eu vi que a nossa igreja não tem telão de LED. Vi o telão de LED que eu vou ofertar. Sexta-feira foi comprado um telão de LED. Daqui uns dias vai estar aqui. Deus é a fonte de toda a riqueza. Talvez você não saiba quanto custa um negócio desse. Eu nem vou falar para não te escandalizar. Mas é assim que funciona. Se Ele é o dono da riqueza, a gente dá uma conversada com Ele. Deus, estou querendo ir para Israel. A gente dá uma falada com Ele, vai que Ele libera, né? Amém? O Juliano me ajudou a negociar lá, muito obrigado. Foi comprado na sexta-feira. E foi um milagre, não foi? Inclusive o valor que a gente conseguiu. Foi um milagre. Um verdadeiro milagre. O Irã está por dentro também. Foi um verdadeiro milagre. Glória a Deus. Deus é fiel. Em breve nós teremos. Daí nós vamos fazer aqui uma honra para abençoando a vida desse irmão que já tem nos abençoado e também falando mais sobre esse assunto. Amém? Deus é a fonte de toda a riqueza. Amém? Deus é a fonte. Então, a Bíblia fala em Deuteronômio 8:18 o seguinte: antes te lembrarás do Senhor, que Ele, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, querido, deixa eu te dizer, Deus não vai te dar riqueza, Ele vai te dar força para adquirir ela. Por isso você vai ter que trabalhar. Amém? Mas quando a gente trabalha, Deus nos dá presentes assim também. Ele também faz milagres. Deus é fiel. Deus é poderoso. Amém? 1 Crônicas 29, abre aí, 12, versículo 12. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque por quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Quem está falando isso? Davi. Davi queria construir um templo. Na verdade, ele iniciou o processo. Salomão concluiu o templo. Mas o que ele diz aqui? Por quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Então nós só damos aquilo que Deus nos deu. Ele reconhecia: olha, nós só temos para dar porque tu nos deste, porque estava na tua mão nos entregando, Deus. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência, Senhor nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é tua. Presta atenção agora. Riquezas, diga, riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então Davi estava declarando aqui: Deus, a riqueza e glória vem de ti, e nós podemos dar voluntariamente todas estas coisas, tanto eu, como os meus príncipes e todo o povo, porque das tuas mãos nós recebemos e entregamos a ti. Esse é princípio bíblico. Não é um mandamento, mas é um princípio que você precisa entender, que tudo vem dele, é por ele e para ele. Quando a gente entende isso, o fluxo das bênçãos financeiras se desata na nossa vida. Sabe por que muitos não têm? Porque o fluxo está interrompido por pensamentos equivocados, por crenças, por religiosidade, por egoísmo, por falta de mordomia com aquilo que Deus dá, por ingratidão, descontentamento. Tudo isso trava o fluxo das bênçãos. Agora, quando eu entendo
que há um propósito para aquilo que Deus me dá, e eu estou vulnerável a Ele, este propósito, Ele pode dizer assim: olha, Senhor, eu te agradeço porque tudo vem de Ti, riqueza e glória vem das Tuas mãos, não vem da mão do cliente, não vem da mão do chefe, não vem da mão do mercado. Ou você ainda pensa assim? Se você pensa assim, você não entendeu nada. Glória a Deus. Gente, estou sentindo uma unção aqui nesse altar. 1 Timóteo 6,17 fala assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Meu pai, ele vendeu um apartamento que ele tinha para comprar outro. Aí ele pegou, botou o dinheiro no Bamerindos. O que aconteceu? Perdeu tudo. Aí depois ele estava juntando outro dinheirinho para comprar um apartamento. Aí veio o plano Collor. O que aconteceu? Dá para confiar? Não. Mas aí um dia ele entendeu. E ele não tinha imóvel. Estava sem imóvel. Mas quando ele entendeu algumas coisas, depois da maturidade, ele chegou ao final da vida dele com 2 apartamentos e uma casa na praia. Então Deus não tinha problemas em dar. Ele deixou herança para nós que somos filhos. Para minha mãe, Ele deixou herança. Mas Ele teve que passar muito tempo da vida dele tentando entender algumas coisas. Nós não podemos confiar na instabilidade das riquezas, porque aonde está teu tesouro, ali está teu coração. E Deus odeia quem bota o coração no lugar errado. Ele quer o coração na mão dele. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele não está falando para o estranho, ele está falando para o filho, porque tem muito filho que o coração está em outro lugar. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não tem problema de te abençoar, Ele é dono de toda a riqueza, mas Ele precisa do teu coração nele. Precisa ter a motivação correta, precisa ter os valores corretos na cabeça. Amém? Então, ele fala que não seja orgulhoso. Gente, quanta gente eu vi que prosperou um pouquinho e já ficou bobo. Eu tenho resultado, fulano não tem. Cara, é isso que te move. É isso que te move. Se você tem algum resultado, dobra o teu joelho e agradece a Deus. Amém? Agradece a Deus. Mas não fique soberbo com aqueles que não chegaram lá ainda, né? Nem deposite a sua esperança na estabilidade e riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E aí ele fala aqui, ó, como nós colocamos a nossa confiança em Deus, que pratiquem o bem, praticando o bem, sendo ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, mas também sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, se ele está dizendo que existe uma verdadeira vida, significa que essa aqui não é a verdadeira, essa aqui é temporária. Então, muitos estão trabalhando somente por essa vida que vai terminar. Agora, quando você compreende qual é o sólido fundamento, quando você compreende o teor daquilo que Deus está falando, você baixa a sua bola e entende: que bom que Deus me deu, tem um propósito nisso, eu preciso praticar o bem, ser rico de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Amém? É isso que nós temos que compreender, meus amados. Então, se toda a riqueza vem de Deus,
e tudo pertence a Ele, então o Senhor tem direito, gente, de nos dizer como gastar nossos bens. Sim ou não? Se tudo vem dEle, e é dEle, é por Ele, para Ele, então eu estou com a custódia aqui na terra de algo que não me pertence. Vou falar de novo. Se tudo vem dEle, é por Ele, para Ele, se Ele é o dono de toda a riqueza, então aquilo que vem para minha mão, na verdade, eu não posso me apoderar. Eu tenho que entender que eu estou com a custódia de aquilo que é de outro, que é dele. É que nem você bota o seu dinheiro no banco, mas não é do banco, é seu. Pelo menos parte dele. A outra ele te toma, né? Mas, vamos lá então. O Senhor quer nos ajudar a como investir esse dinheiro, a como gastar, a como comprar coisas, né? Então, Deus, Ele tem algo a nos dizer, o tipo de casa que nós devemos morar. Ele tem algo a nos dizer sobre isso. Se nós confiamos que tudo é dele, o carro que nós compramos, também isso tem a ver com ele. A máquina de lavar que nós compramos tem a ver com ele também. Ele não quer demonstrar o cuidado dele nas mínimas coisas? Amém? Você está compreendendo? Então, será que realmente nós precisamos de tudo que nós pretendemos fazer ou comprar? Talvez algumas despesas extras, por um momento você pense que pode aumentar a tua qualidade de vida, mas outras despesas são totalmente supérfluas e não vão te levar a nada, né? Talvez uma outra hipótese seria nós fazermos as nossas compras como se Jesus estivesse em pé ao nosso lado, né? Dizendo o que ele necessitaria se ele fosse comprador. Se eu entendo que o meu dinheiro é dele, eu tenho que falar com ele. Deus, olha só, eu quero, Jesus, eu estou pensando em comprar aquele violão ali, o que tu acha? Me dá uma dica aí. Compra ou não compra? Ele vai dizer assim, não compra, bênção. Ou ele vai dizer, não, isso você não precisa. Ou talvez ele te diga, ó, compra aquilo ali e abençoa um irmão, abençoa a igreja, abençoa um que não pode comprar. Talvez ele te diga. Isso é estar vulnerável, Senhor. Amém? Então, se nós tivermos essa mentalidade, que aquilo que nós formos gastar, das riquezas, nós tivermos consciência que tudo é dele, por ele, para ele, então eu vou consultá-lo quando eu for gastar dinheiro, né? Muitos de nós têm a ilusão de que precisam coisas maiores e melhores do que aqueles que têm menos que nós. Será que realmente precisamos? Ou isso é só a soberba da vida, né? Ou será que o fato talvez de eu ganhar um pouco mais de dinheiro me dá o direito na terra de aumentar o meu padrão de vida sem falar com o Senhor? Então hoje você pensa assim, vamos supor que você ganhe R$1.000 por mês hoje. Não precisa levantar a mão, tá? Senão eu vou ter que orar por ti. A não ser que você ganhe R$1.000 por mês, tá? E de repente, aquele que te paga diz assim, você vai ganhar R$5.000 por mês. O que vem na tua cabeça, naquele instante? Hã? Talvez na tua cabeça venha assim, pô, se eu ganho 1.000, vou ganhar 5.000? Cara, eu vou passar na bomboniere do supermercado e vou detonar. Vou comprar a mandita, chocolate. Porque o cara que ganha 1.000, cara, ele mal paga o feijão e arroz. É ou não é? Então, na hora ele vai criar alguma coisa. Agora, vamos supor que você que ganha 5.000, de repente aquele que te paga diz assim, a partir de hoje você vai ganhar 10. O que vem na tua cabeça? Vou pro shopping. Estava precisando comprar umas roupas. E mais umas outras coisitas. É ou não é? E se o cara ganhar 10? E aquele que te paga diz assim, eu vou te pagar 20 a partir de hoje, tu vai ganhar 20. O que a pessoa pensa?
Vou alugar uma melhor. Vou trocar de carro. Agora, se aquele que ganha 20, o pagador, você vai ganhar 50 por mês. O que você faria? Não importa a quantia, meu irmão. Se a tua cabeça não mudar, você vai estar sempre olhando para as tuas necessidades, para aquilo que você quer, e nunca para o Senhor. A questão não é quanto você ganha. A questão é se você está vulnerável àquele que é dono de todo ouro e de toda prata. Vou dizer para vocês, eu conheço pessoas que ganham 2, 3 mil reais, são muito mais próximas de pessoas que ganham 30. Muito mais. Porque a prosperidade não está enquanto se ganha, mas está enquanto você é abençoado e consegue viver bem com aquilo que Deus te dá. Então, ganhar mais dinheiro, será que isso me dá direito a aumentar meu padrão de vida? Ou eu simplesmente, um direito automático, né? Ou simplesmente eu deveria perguntar para Deus: Deus, por que tu estás trazendo esse recurso na minha vida? É para eu investir mais no teu reino? É para eu abençoar mais um irmão? É para eu abençoar mais a minha família? Sim, levantando um padrão? Sim, pode ser. Mas a questão é estar vulnerável àquilo que Ele disse. Então Deus pode estar permitindo você ganhar mais, para você investir mais no reino, ou até mesmo na evangelização do mundo, do missionário, né? E não necessariamente investir mais conforto. E nós temos que fazer essa conta, amados. Nós precisamos pensar nisso, porque senão nós vamos pensar assim: quanto mais, melhor. E se o propósito estiver errado, e o dinheiro realmente é a raiz de todos os males, quanto mais dinheiro você ter, você mais males vai ter também na sua vida. Quantos milionários e bilionários se suicidam? O dinheiro não foi suficiente para a vida deles. Amém? Então, a percepção desse princípio de prosperidade, de todas as coisas por parte de Deus, pode ajudar-nos a colocar nossa necessidade e nossos desejos em ordem, de acordo com as prioridades do Senhor. Quero terminar falando sobre Lucas 12, versículo 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado. Olha aqui agora aqui é mandamento. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Porém, nós vivemos num mundo que nos ensina exatamente isso. Ah, se o cara tem um carro do ano, ele é bem sucedido. Ah, se ele tem uma casa, não sei de quantos metros, é bem sucedido. Se a casa dele é menor, ele é mal sucedido. Se ele não tem carro, se ele anda de ônibus ou de Uber, ele não deu certo na vida. Se ele tem um emprego que paga bem, ele tem uma carreira de sucesso. Se ele não. A vida do homem não consiste nos bens. Se você pensa assim, você é muito pobre, meu irmão. E talvez seja essa mesquinhez que a Michelle está falando, precisa ser curada na tua vida. A nossa vida não consiste, o nosso valor não está nos bens que nós temos. E ele, depois de Jesus, eu não vou ler a continuação do texto, ele fala de um homem que disse: olha, eu vou construir um celeiro, porque esse ano a colheita foi muito bem, foi muito bom, vou destruir celeiros, vou construir novo. E aí ele diz: ó, louco, porque nesta noite pedirão a tua alma. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. E não importa quantos anos nós temos na terra. Nós nunca sabemos quando é o nosso último dia. Então nós não podemos confiar na estabilidade das riquezas. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor enquanto estivermos nessa terra. Enquanto estivermos,
nos tornar vulneráveis para as riquezas que Ele nos der, com gratidão. Se for mais, se for menos, não importa. Cada um vai receber segundo a sua medida de capacidade. Não importa a quantidade, mas que nós possamos nos tornar gratos a Deus, contentes com o Senhor, com aquilo que Ele já nos deu, buscando disponibilizar a nossa vida para Ele. E assim seremos felizes, supridos, prósperos, trabalhando, pouco a pouco, no aumento. Amém? A diretriz é simplesmente essa. Existem coisas mais importantes nas vidas do que os bens materiais, que o dinheiro pode comprar. Aprender esse princípio pode trazer grande liberdade e paz. Amém? Eu quero que você prospere, quero. Aquilo que a Michelle falou está correto? Está correto. Todos nós queremos. Mas a nossa motivação precisa ser prosperar, sabendo que nós recebemos da mão dele para entregar naquilo que ele manda. Esse é o sentido da prosperidade bíblica. Esse é o sentido. Então aqui nós vemos, nesse princípio que falamos, vários textos que nos demonstram o princípio que toda riqueza vem de Deus. Não vem dos teus negócios, não vem dos teus clientes. Se você acha isso, você está muito enganado. Vem do Senhor. E Ele vai te surpreender. Se você hoje acertar o seu coração, eu creio que o Senhor vai te surpreender. Deus não tem problema em abençoar a gente. Pelo contrário, a Bíblia diz que, em Provérbios, que a bênção do Senhor enriquece. E ela não faz seguir de dores. Mas ela enriquece aqueles que se mantêm debaixo da bênção. Amém? Deus não tem problema em te abençoar. Ele tem problema com o coração errado. Tem problema com o coração equivocado. Amém?